Bora resolver uma questão muito legal da AFA de estática? Solta a vinheta! Vamos lá, galera, questãozinha muito legal aqui da prova da AFA, é uma questãozinha de estática, né? Equilíbrio dos corpos misturado com tombamento. Renato, o que ele está falando nessa questão? Cara, isso aqui é um armário e o camarada está tentando empurrar o armário para que ele escorregue, para que ele saia do lugar, entendeu? E a questão da AFA está dizendo que essa força F que está sendo aplicada no armário, ela é a conta exata para deixar o armário na iminência de escorregar, mas não escorrega. E outra coisa legal, essa força F está sendo aplicada a uma altura H, que é desconhecida. Ele quer saber qual é o maior valor dessa altura para que o armário não tombe. Tombar é fazer isso, é virar, né? Pá, é capotar assim, né? Pá, capotar para frente. Ou seja, quer saber quanto é essa altura H para que ele esteja na iminência de tombar. Na iminência de tombar, entendeu? Renato Brito, e aí, cara, como é que fica? Vamos lá. Vamos fazer aqui a colocação de forças, né? Então, uma coisa que você percebe é o seguinte, ó. Temos ali a força F, né? Então, essa força F empurra o armário para a direita. E como ele não escorrega, é porque ele recebe, né, pessoal, uma força de atrito para o quê? Para a esquerda. Então, aqui tem a força de atrito, né, impedindo o armário de escorregar. Coloquei aqui o peso, né, pessoal, bem no centro de massa do armário. Então, Renato Brito, e agora falta colocar a normal, né? Professor, como é que fica a colocação da normal? Que é a força que o chão faz no armário, né? Olha, pensa só o seguinte, ó. A normal, ela tem que estar em algum ponto aqui, né, ó, da base, ó. Da base do armário. Mas se esse armário está na iminência de tombar, tu sabe que se ele for tombar, professor, vai ser aqui no sentido o quê? No sentido horário. Ou seja, para cá, né? E se ele estiver na iminência de tombar, quando ele tombar, ele não vai tombar apoiado nesse ponto, que é a extremidade direita, né, dessa base, né? Então se ele estiver na iminência de tombar, professor, a normal, que normalmente fica bem ali no ponto médio, né? Ela foi andando, e a normal já chegou bem aqui assim, ó. A normal já chegou aqui, ó. Eita, à medida que essa força F foi aumentando, a normal foi se deslocando. Quando essa força F, isso. Aí a normal chegou no último reduto que ela pode ficar, né? Porque a normal tem que ficar dentro da área de contato, né? Então, o mais longe que a normal pode ir é esse ponto aqui, ó. Que aí, pessoal, a geladeira, esse armário, né? Ele estaria girando, né? Apoiado somente ali naquele ponto. Apoiado somente ali naquele ponto, né? Mas claro que ele não vai chegar a virar, não, né? Não, ela vai ficar na iminência. Então eu já vou colocar a normal naquela posição ali, entendeu? Tá legal, professor. E aí? E aí pronto. Eu vou fazer o equilíbrio das forças e vou fazer o equilíbrio dos momentos, tá bom? Professor, como é que fica o equilíbrio das forças que estão agindo aqui nessa geladeira, né? Nesse armário? Pronto. Eu vou poder dizer o seguinte, galera. Na vertical, a soma das para cima é igual a soma das para baixo, né? Ou seja, a normal, professor, é igual ao peso dessa geladeira, né? Ó. Professor, é uma geladeira ou é um armário? Sei lá, mas é um biloto aí, né? Tanto faz, né? Então, o equilíbrio na horizontal me garante que o FAT vai ser, que a normal vai ser igual ao peso, né? Tá. E, professor, e o equilíbrio na direção horizontal me garante o quê? Que a força F estará empatando com esse FAT. E pelo fato de estar na iminência de escorregar, qual é, pessoal, aquela condição de iminência de escorregar? Quando está na iminência, professor, é porque a força de atrito já está valendo μ estático vezes a normal, né? Esse valor só é atingido quando está na iminência, hein? Né? É o tal do μ estático vezes a normal. Então, professor, o que tu vai fazer? Cara, eu vou substituir uma na outra, ó. Substitui, então, uma na outra.
Então, ó, eu vou pegar a equação 1, a equação 2 e eu vou substituir aqui na 3, ó, que vai ser rapidinho. Veja, o FAT vai ter que ter o mesmo valor da força F. Ok, e essa normal vai ter que ter o mesmo valor do peso. Pronto, então essa é a força para que esteja na iminência de escorregar. Mas Renato Brito, e tem que estar também na iminência de tombar. Tá? Então vamos lá, para estar na iminência de tombar, a normal já se deslocou para esse ponto. E agora eu vou ter que fazer o quê? O equilíbrio dos momentos, né? A soma dos momentos horário igual a soma dos momentos anti-horário. Em relação a qual ponto? Em relação a qualquer ponto. Mas aí eu acho que o ponto mais interessante para você trabalhar é esse ponto aqui, ó, como se tivesse um parafuso imaginário bem aqui assim, ó. Por quê? Porque a normal e a força F passam em cima desse ponto. Então o momento da normal em relação a esse ponto vai ser zero, porque ela já passa em cima do ponto. O momento da força de atrito em relação a esse ponto vermelho também vai ser zero, porque ela já passa em cima desse ponto, né? Então, quando eu disser que a soma dos momentos horário é igual à soma dos momentos anti-horário, para garantir o equilíbrio da rotação, né? Vai ficar então somente o quê, professor? O momento da força F, ó, que esse momento da força F, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser horário, ó, girando horário em relação a esse parafuso vermelho. E o momento da força peso, ó, girando em torno do parafuso vermelho, vai ser o quê? Vai ser anti-horário. Então, Renato, escreve aí o equilíbrio dos momentos. Pronto, o equilíbrio dos momentos. A soma dos momentos horários tem que ser igual à soma dos momentos anti-horário. Horário vai ser o quê, Renato? O momento da força F. E anti-horário, professor, o momento da força peso. Renato, quanto é que é o momento da força F? É a força F vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação da força F até o ponto. Aí é nessa hora que às vezes a pessoa se engancha, ó. O que eu quero que você entenda, ó. Naquele desenho, né, ó, a força F está lá desenhada. Cadê a linha de ação da força F? Você tem que prolongar a força F para achar a linha de ação dela, é só prolongar. Renato Brito, cadê o ponto vermelho lá? Vamos dizer que o ponto vermelho está aqui, ó. Ah, tá. O momento da força F é a força F vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação da força F até aquele ponto. Pessoal, a distância que eu tenho que pegar aqui, ó, tem que ser a menor distância, viu? Aí é a distância de um ponto a uma reta, igual a gente aprende na aula de geometria. Essa distância desse ponto até essa reta aqui, ó, você consegue identificar na figura, vai ser esse Hzão, ó. Ah, cara, tá aí, professor, que não ia se tocar, ó, então é esse Hzão. O momento da força F é F vezes Hzão. Renato Brito, macho, e o momento da força peso? Vai ser o peso vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação do peso até aquele ponto. Então, veja só o que acontece ali no desenho, ó. Tu tá vendo a força peso? Tô, não sou surda. Pois pronto, veja aí a força peso, né? A força peso, ela tá numa certa posição, Renato. E cadê a linha de ação da força peso? É só você prolongar a força peso, ó. Essa é a linha de ação da força peso. Então aqui vai ficar o peso vezes a distância da linha de ação da força peso até o ponto. Então eu preciso, galera, da distância dessa reta preta até esse ponto. A distância tem que fazer 90 graus, pessoal, ó. Ah, então no caso, professor, a distância que o senhor está querendo vai ser só essa distânciazinha aqui, né? Exatamente, ó, só essa distânciazinha. Tá. Entendi. Tá, que é esse Lzinho bem aqui assim, ó. É essa distância, ó. Ah, é Lzinho. Inclusive ele dá na figura Lzinho, né? Peso vezes Lzinho. Ah, então tá bom, né? Tá entendendo aí, né? Mas Renato Brito, cara, bora substituir o que você já sabe? Pronto, eu já sei que essa força F é aquela do mimijei. O senhor se mijou? Foi, mano, pressa da porra, deu nem tempo, aí eu mimijei, né? A força F é o tal do mimijei. Então fica mimijei, né, ó, vezes H é igual ao peso? Sim. Aí tu sabe que o peso é mg, né? Vezes L, que é aquela distânciazinha ali, ó, vezes L.
Tu tá vendo que o MG vai cancelar com o MG? Não acredito, não. E a questão tava querendo que tu dissesse o H, ó. Renato, macho, aí quanto é que vai ficar o H? Passa o Mi dividindo. O H vai dar L sobre o Mi, né? Que é o Mi estático, né? Então, essa é a altura da força, né, para que o armário esteja na iminência de escorregar e também esteja na iminência de tombar. Caramba, que legal, né? Pois é exatamente o que a gente encontrou aí, meu filho, nessa questãozinha legal da AFA que deu a letra B, né? Uma questão de equilíbrio das forças, equilíbrio dos momentos, né? E esse lance aí, né? Super legal. Beleza, moçada? Então morreu aí a questão 54 da AFA, uma questão joia, eu acho que você também deve ter gostado. E aqui eu encontrei então a letra B. O H vai ser L sobre Mi. Beleza? Vamos então passar para a próxima questão.